A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez dando início a mais uma aula da Escola Dominical, o canal aqui EBD Estudo, e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4 desta lição. Mas antes disso, estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, congregação do bairro de Boa Esperança, sob a coordenação e liderança do pastor Georgene Silva. Estou aqui a minha pessoa, o professor Edson, e comigo também aqui o professor Isaías. Amém. Convidamos então desde já para se inscrever no nosso canal, compartilhar a mensagem, para que assim mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo que com certeza Deus irá edificar a cada um de nós. Continuando a lição deste trimestre, iremos hoje falar um pouco sobre a lição número 4, que diz como se conduzir na caminhada. Toda essa lição desse trimestre é sobre a carreira que nos está proposta. E a de hoje é sobre como é que deve ser a nossa condução nesta carreira que nos foi proposta. O textual encontra-se em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E a leitura bíblica em classe que você pode ir a ler durante a aula da Escola Dominical encontra-se no livro Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao versículo 17, quando Paulo vai dizer que nós não devemos andar como necios, mas sim como sábios, E não sejamos insensatos, que é justamente a temática da nossa lição. Então, a nossa lição vai falar sobre a conduta cristã, Então, a Bíblia vai mostrar algumas orientações sobre essa conduta, aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado, Então, o objetivo da lição são 3. O primeiro objetivo é apontar o padrão da conduta cristã, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, e advertir qual deve ser o comportamento nos dias maus. Então, o nosso grande desafio como cristão é justamente manter esse padrão de conduta, um padrão santo, justo, que seja de acordo com a vontade de Deus. Então, a introdução vai falar sobre isso, a jornada da vida cristã, e o padrão de conduta que é fornecido pelo Pai Celestial. Como devemos viver, como devemos agir para agradar a Deus e para fazer a sua vontade, E como devemos ser como cristãos nessa longa caminhada. Então a lição vai falar sobre isso, a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Amém, meus irmãos. Com muita felicidade estamos aqui mais uma vez no nosso programa. Vamos entrar agora, meus queridos e amados irmãos, no nosso primeiro tópico desta lição, já bem apresentada pelo nosso professor Rickson, que diz assim: padrão de conduta da caminhada cristã. Vamos ver o panorama geral sobre este padrão, quem é esse padrão, como deve ser esse padrão de conduta da vida cristã. Claro que temos a ideia e o nosso tópico aqui vai apenas reiterar essa certeza de padrão de conduta que nós temos, como cristãos. Diz assim, o primeiro tópico: Jesus como nosso padrão de conduta, tá? Então não pode ser outro. Toda e qualquer conduta na vida cristã tem que ter Cristo como realmente espelho. Jesus, ele é o padrão de vida e de conduta cristã. Aqui o nosso autor, ele diz que padrão expressa uma ideia, de norma determinada por consenso. Então, o padrão é um modelo, o padrão são regras, é um referencial que nós temos de conduta já pré-determinada. E esse nosso referencial é Jesus Cristo, que nos mostrou como nós devemos seguir a nossa vida cristã aqui nessa terra. E ele diz que, realmente, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, nós deveríamos amar uns aos outros. Assim nós seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, veja que Jesus ele levou essa questão do amor ao próximo
e do amor a Deus até a última instância. Ele foi à cruz, realmente morreu naquela cruz por amor ao Pai e por amor também, quando eu falo amor ao Pai, para cumprir a justiça do Pai. E por amor de todo aquele que havia de crer no seu nome. Então, esse amor sacrificial que Cristo realizou na cruz de Calvário, nos serve, Reikson, como parâmetro mesmo de padrão e de conduta de toda uma vida cristã. Eu, como cristão, como imitador de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo reiterou também, dizendo que sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo tinha esse referencial, esse padrão de Cristo na sua vida, e nós também devemos ter. Então, esse padrão de conduta cristã é realmente um padrão que nos leva ao sacrifício. Um padrão realmente sacrificial, ok? Um padrão que nos leva a atender às necessidades do outro, mesmo que tenhamos que abrir mão, muitas das vezes, de alguma necessidade nossa. Jesus abriu mão da sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. E vida também, claro, com abundância. Porém, nós só podemos alcançar, Rickson, esse padrão de vida a partir do momento que nós sejamos templos e morada do Espírito Santo. Nenhum cristão sobrevive, cristão entre aspas, sobrevive a ser conduzido no padrão cristão sem ter a pessoa do Espírito Santo lhe dando graça, lhe dando realmente ali poder e força para ser conduzido dentro desse padrão, dentro desse molde que é Jesus Cristo. Então, o nosso primeiro tópico aqui vai nos apresentar, ou nos apresenta, melhor dizendo, Cristo como nosso padrão de vida. Cristo viveu o amor, esse amor sacrificial. Nós, como seguidores de Jesus e que, se nós quisermos realmente vivermos esse padrão, temos também que viver esse amor e muitas das vezes de maneira sacrificial. Exatamente. Então temos aí visto Jesus como o nosso padrão, né? O nosso modelo de padrão, qual devemos imitar. E essa segunda parte, esse segundo subtópico, vai dizer que fazendo a vontade de Deus. Então, para alcançar esse padrão de conduta, temos como referência o próprio Jesus. E outra orientação que o comentarista vem expor aqui na lição é que devemos fazer a vontade de Deus. Então, como filho de Deus, Jesus procurou o tempo todo agradar ao Pai, né? Então, ele é o próprio modelo e também nos deixou esse exemplo de buscar agradar ao Pai, né, na sua jornada aqui na Terra. Vemos em João 4,34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, observe que é apenas um exemplo que o próprio Jesus citou, que ele buscava fazer a vontade do Pai. Então, ele nos incentivou, a buscar a Deus, buscar ao Pai. E também, aos olhos humanos, parece, por vezes, muito difícil andar nesse padrão divino, né? Temos aí a referência que é Jesus, e por vezes, em algumas circunstâncias, esse padrão aparenta ser difícil de ser alcançado. Aparenta ser algo quase que intangível, né? Mas que, para que possamos alcançar esse padrão, essa conduta, precisamos do auxílio do alto, né? Precisamos do auxílio do Pai, para que nós, como humanos, possamos andar em amor, possamos andar em justiça, com sabedoria e de acordo com os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. E para alcançar essa vontade do Pai, como já foi também falado aqui pelo nosso professor, precisamos deixar de lado os nossos próprios caminhos. O nosso caminho, egoísmo, orgulho, vaidade. E precisamos buscar e nos aproximar cada vez mais do caminho que nos foi mostrado e posto como proposta pelo próprio Filho de Deus, que é esse amor, esse caminho de sacrifício, esse caminho que por muitas vezes exige renúncia, mas é o caminho que faz nos estar dentro dos padrões que possamos agradar a Deus, né? Que possamos estar de acordo com a sua vontade. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico desse primeiro tópico, no final já do primeiro tópico, falando sobre esse padrão, uma coisa geral mesmo, né? Essa base da vida cristã, que é o próprio Cristo. Não existe vida cristã sem a pessoa de Cristo.
né? Não existe. Então, ele é realmente o padrão da nossa vida. E o nosso terceiro subtópico diz assim: uma vida cristã bem-sucedida, ok? Então, para que eu possa alcançar uma vida cristã bem-sucedida, eu tenho realmente que procurar viver de acordo com como Jesus Cristo viveu. E isso, se eu procurar viver a vida de acordo com como Jesus Cristo viveu, como o nosso professor Rickson acabou de falar, isso pode nos trazer algumas agruras, Rickson, né? Alguns espinhos ao longo dessa caminhada, ok? Porém, Cristo não disse que essa caminhada seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estamos alicerçados nesse padrão, nós temos essa confiança, essa convicção que Jesus ele está conosco e ele vence todas as nossas dificuldades, nos concedendo vitória. E esse padrão nos leva até os céus. Aqui no tópico, meus queridos irmãos, o nosso comentarista ele diz que pessoas ilustres, eles seguiram em suas vidas exemplos de outras pessoas ilustres, pessoas resilientes, pessoas que procuraram realmente fazer da sua vida um referencial. Mesmo assim acontece espiritualmente na vida cristã. Para que possamos ter uma vida cristã bem-sucedida, temos que nos espelhar em pessoas ilustres, pessoas vitoriosas, pessoas que viveram esse padrão cristão e seguiram até o final. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 2:5 assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já comentamos aqui que o sentimento maior, digamos assim, macro, que houve em Cristo foi realmente o amor demonstrado de forma prática, de forma sacrificial ali. Porém, meus queridos irmãos, também o sentimento da persistência, da resiliência, da convicção realmente que aquele caminho era o caminho certo, o caminho correto. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para que possamos alcançar o caminho, a verdade e a vida que é o próprio Cristo, temos que ter ele como esse referencial de uma vida bem-sucedida, Reis. Exatamente. Então, vimos aí que o referencial, né, o segredo para a vida cristã bem-sucedida é o próprio Jesus, né, que é essa pessoa ilustre, qual nós devemos imitar. E agora, o segundo tópico da lição é fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, a caminhada que nos é proposta, né, dentro desse padrão, dessa conduta cristã, nós iremos agora falar desse primeiro subtópico, do terceiro tópico, o que é prudência. Né? Então, prudência, ela, no contexto do capítulo 5 de Efésios, que é o texto base da nossa lição, temos aí 3 partes. Caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia e uma trajetória cheia do Espírito Santo. Então, agora vamos nos deter nessa segunda parte, que é uma caminhada sábia. Então, Efésios capítulo 5, o apóstolo vai ensinar a respeito da caminhada cristã, que servia para aqueles cristãos primitivos e que também serve para aplicarmos atualmente, né, na atualidade. Então, a caminhada cristã neste mundo, ela deve ser com prudência. Né? No Antigo Testamento, a palavra prudência está no contexto de quê? De compreensão, de discernimento, né? De crescer em prudência, de crescer no conhecimento, a ideia de ensino, de instrução, de ser uma pessoa instruída, uma pessoa ensinada, uma pessoa prudente, no contexto do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, onde é que entra essa palavra? Em que contexto? Ela vai entrar no contexto que o comentarista vai dizer. A palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós. Ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, andar em prudência, quando o apóstolo Paulo ele vai dar essa orientação, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: ande em entendimento, ande em conhecimento, ande em amor à vontade de Deus. Então, essa é uma das orientações que nós recebemos aqui, que nós estamos recebendo nessa lição: andar em prudência, andar em entendimento, andar em amor à vontade de Deus. E aí ele vai concluir esse pensamento, dizer que essa virtude da prudência nos permite agir com cuidado e com moderação. E assim deve ser a vida cristã, do cristão que quer estar no padrão
proposto por Jesus, fazendo a vontade de Deus, deve agir com prudência, com cuidado, com moderação, vivendo em entendimento. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico desse tópico 2, né? Reigson já deu aqui uma explanação muito bem realizada sobre essa questão do que significa realmente a questão da prudência, né? E aqui, em contraponto da prudência, nós podemos observar, inclusive o nosso autor traz isso, que ele diz: não andeis como nécios, ou seja, como loucos, pessoas desprovidas de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, sem saber na sua vida espiritual realmente ter um foco, ter um objetivo, sem saber na vida espiritual como se conduzir. O apóstolo diz assim, olhe, ele alerta, o apóstolo Paulo dizendo aqui aos Efésios, lá na carta de Efésios, ele diz: vede prudentemente como você está se conduzindo. Veja que é um alerta que o apóstolo Paulo traz a uma igreja já convertida, a pessoas crentes. Porém, não significa você estar dentro do contexto da eclésia, dentro do contexto da igreja, não significa que você é um verdadeiro cristão. O que vai definir realmente que você é um verdadeiro cristão é o seu modo de condução na vida cristã. Então, ele diz também que uma vida assim desprovida realmente de sabedoria, de conhecimento, de temor a Deus, é uma vida permeada de pecados. Ok? Então, é possível eu estar dentro do contexto da igreja e estar vivendo essa vida louca, né? Entre aspas, sobre esse termo aqui, vida louca, né? Espiritualmente falando, é também possível. Quando eu vivo um padrão de vida afastado daquilo que Deus quer para mim, tá? O nosso mentalista deixa claro que quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu temo o Senhor, sou cheio do Espírito Santo, eu tenho um padrão verdadeiro e real de vida cristã. Quando eu posso ser um frequentador de templos, mas se eu não for cheio do Espírito Santo, se eu não temer ao Senhor, se eu não buscar viver um padrão que a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, me ensina, eu nunca vou estar cheio do Espírito Santo e, consequentemente, eu vou ser tido como nécio, como um louco, como alguém que não conhece ainda o caminho. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é que veja como você está se conduzindo dentro de todo esse contexto cristão. Quem é você nesse contexto? Você é um nécio, apenas um frequentador de templos? Ou você realmente vive o padrão bíblico para a vida cristã cheio do Espírito Santo? Exatamente. Então, vimos aí, falamos de prudência, né, que devemos seguir, e falamos daquilo que nós não devemos ser, nécios, né, loucos. Né? E agora, para fechar esse contexto aqui do segundo tópico, vai falar outra orientação, como devemos agir também. Andeis como sábios. É isso aqui que vem também nos dar, Paulo vai falar nesse mesmo contexto. Né? Quem caminha para o céu deve ser sábio. Né? Deve andar como sábio, uma pessoa hábil, uma pessoa perita, perito em algum assunto, em algum contexto, aquela pessoa que domina aquele contexto, tem conhecimento. Então, assim devemos ser como cristãos na conduta, na nossa caminhada. Devemos ser peritos, devemos ser uma pessoa hábil. Né? A vida do cristão deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na condução da sua vida, é impossível ser uma pessoa sábia. Então é preciso que o Espírito Santo esteja conduzindo para que assim possamos ser hábeis, peritos e sábios, né? E assim alcançarmos uma boa conduta, um bom padrão. Então, anda no Espírito, caminhar na luz, na santidade e ter sabedoria. Então temos aqui outras orientações para fechar esse tópico. Ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa prudente, não ser uma pessoa louca e andar no Espírito, andar na luz, andar na santidade, ter sabedoria. Né? Então devemos agir então com cuidado, com moderação. E essa sabedoria não é uma sabedoria humana. Ela deve ser uma sabedoria espiritual que vem de cima. Né? Não é a inteligência.
é ser sábio, é receber essa orientação e essa sabedoria espiritual. E aí é possível distinguir entre o que deve fazer e o que não deve fazer. E assim um cristão com sabedoria, ele tem a capacidade dada pelo próprio Espírito de andar sabiamente, porque ele tem condições de distinguir, de discernir o que deve e o que não deve fazer, e assim conseguir uma conduta que seja de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus queridos irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico, ok? Que diz assim: vencendo os dias maus. Todo crente que realmente ele é um crente autêntico, cheio do Espírito Santo, não é apenas um frequentador da igreja. E agora, parêntese. Alguém pode perguntar, Rickson, o que é ser um crente cheio do Espírito Santo? A conduta dele cristã vai demonstrar isso. Se ele está na igreja, servindo a igreja, servindo aos irmãos, se ele está disposto realmente a se entregar para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Se ele dedica a sua vida em oração, se ele está disposto a trabalhar dentro do contexto, a servir realmente a igreja, essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ok? Aquela pessoa que trata o serviço da igreja, o reino de Deus, não quer se envolver, que não quer influenciar em nada, que não quer ser essa ponte de ligação entre pessoas não cristãs ao cristianismo, essa pessoa ela não é cheia do Espírito Santo. Todo cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado a servir o reino de Deus. Amém? Então, como já comentamos, terceiro tópico e último diz assim: vencendo os dias maus, remindo o tempo. O nosso autor ele diz que a palavra, a expressão remir, ok? Ela vem da palavra que também pode significar redimir, ok? Que é resgatar. Foi aquilo que Cristo fez por nós na cruz de Calvário. Seu sangue, ele nos redimiu, ele nos resgatou, ok? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas também diz que o verbo pode significar a mesma coisa de comprar, ok? Então, remir vem também, pode ser traduzido por redimir, que é resgatar, ou também por comprar. A gente sabe que existia essa questão da compra, ok? De mercadorias e tudo mais, naquele contexto do Israel antigo, ok? Ali, isso também acontecia com pessoas, a gente tem que ser sério aqui, ok? Existia a compra de pessoas. Jesus Cristo nos comprou de maneira espiritual para nos livrar da força do pecado, para nos conduzir à liberdade de uma vida realmente cristã. Meus queridos, então, a gente pode resumir todo esse tópico a partir do momento que eu compro o meu tempo, redimir o tempo, eu compro o meu tempo, eu resgato o meu tempo, agora eu vou administrá-lo, ok? Com sabedoria e com entendimento. Então, nós podemos resumir esse subtópico dizendo assim, que redimir o tempo, a partir do momento que eu tomo posse desse tempo pela compra e pelo resgate, agora eu vou administrá-lo com sabedoria para trabalhar no reino de Deus, para que eu possa estar apto e pronto para servir o reino dos céus. Exatamente. Então, nesse mesmo contexto, né, de remir o tempo, vamos ver agora o remir do tempo e a volta do Senhor, né, que é a grande esperança nossa. Né, como remir o tempo e esse relacionamento com a volta do Senhor. Então, quando se falava a respeito de remir o tempo, né, Paulo, quando escreve, para os cristãos primitivos, naquele contexto, tinha em mente a iminência da segunda vinda do Senhor. Então, tinha aquele contexto que a qualquer momento o Senhor estaria voltando, né, para aqueles cristãos primitivos. Então, nisso, Paulo, então, ele vem nos incentivar a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, no sentido de nos prepararmos espiritualmente, pois a qualquer momento o Senhor estará voltando. Então, remir o tempo no contexto da volta de Cristo é justamente isso. Viva sabiamente e aproveite cada oportunidade para se preparar espiritualmente, né? E que não possamos perder tempo com coisas banais, que era justamente
né? Essa a intenção da orientação aqui de Paulo, né? Aproveitar o tempo, se preparar espiritualmente, porque a volta de Cristo está próxima, e não perder tempo com coisas banais. Glória a Deus, meus irmãos. Nosso último subtópico diz assim: os dias são maus, né? Mais um alerta, mais uma observação para que nós podemos conduzir a nossa vida cristã, mas com essa atenção. Diz assim: outra expressão que chama a atenção é os dias são maus, ok? Efésios 5:16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Claro, né? Nós estamos inseridos nesse contexto social realmente caído, decaído, muito iníquo, que cada dia mais nos diz que Cristo está às portas. Diz também aqui, meus irmãos, que isso pode tornar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então, eu tenho que saber realmente como estar vivendo nesses dias maus, para que eu possa estar inserido no contexto social mau, mas eu não preciso fazer parte dele. Eu não preciso contribuir para o crescimento da iniquidade e do mal. Eu tenho que ser essa luz na escuridão das trevas desse mundo. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, ok? Mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos, aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, ok? E nós fortalecemos a nossa vida espiritual como? Nos consagrando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra única, a regra de fé e prática, louvando ao Senhor, estando inserido no contexto de serviço da obra do Senhor. Nunca, como cristãos, nós podemos estar inertes, Rickson, ao serviço do reino. Muito pelo contrário, nós temos que estar inseridos dentro do contexto do serviço. Nós temos que estar disponíveis a fazer a obra do Senhor nessa terra. A partir do momento que eu não tenho mais esse sentimento de estar disponível a fazer com que o reino avance, existe algo de muito errado com o meu padrão de vida cristã aqui na terra. Então, é um alerta para que eu, por mais que esteja inserido no contexto social que é mau, eu, como cristão, não posso fazer parte dele. Eu tenho que ser essa luz nessa grande escuridão e estar com minha vida realmente disposta a servir ao reino dos céus. Exatamente. Então, todas essas orientações, tudo aquilo que nós vimos nesta lição deste dia, é justamente para que possamos alcançar e manter esse padrão de conduta, né? O padrão que vai nos permitir chegar até aos céus. Então, esta lição que nós estamos comentando, né? Agradecemos por ter chegado até aqui. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, por essas orientações, que com certeza Deus irá abençoar e edificar a cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todos. Então, até uma próxima oportunidade. Amém, meus irmãos. Eu só queria lembrar você que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical no domingo, ok? É necessário que você frequente na sua igreja local, a EBD. Esse programa é mais uma ferramenta para que você possa crescer mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Também agradeço a você pela disponibilidade em nome de Jesus Cristo.